Eu tive um problema no áudio anterior, a conexão caiu. Não sei se agora vai dar. Eu não sei aqui se tá saindo aí para vocês. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui. Shabbat Shalom a todos. Para quem não sabe, Shabbat quer dizer descanso. E Shalom quer dizer não só paz, mas quer dizer saúde, bem-estar, segurança, prosperidade, sossego, tranquilidade. Olha, muita coisa boa. Shalom é a completude de todas as coisas boas para nós. Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro de Gálatas, da epístola do apóstolo Shaul Paulo aos Gálatas. No áudio anterior, eu tinha dito que a gente tinha lido o capítulo 1, mas eu acabei lendo o capítulo 1 e o 2. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 3. Então, vamos lá, vamos começar aqui, capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Yahushua Hamashia foi evidenciado, crucificado entre vós. Bom, aqui Paulo está exortando, né? Porque no contexto dessa carta, né, no capítulo anterior, nós vemos que o povo ali devia estar voltando às tradições. E nisso negando, né, a fé no Messias. Então, Paulo já estava exortando aqui para que eles não saíssem do caminho da fé, né, mas permanecessem nesse caminho. Então, vamos continuar aqui no verso 2. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando aos Gálatas. Agora, vou fazer um ponto aqui. Quem era a audiência de Paulo? Porque ele está dizendo aqui, vocês recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que Paulo estava dizendo isso para gentios que não sabiam nada da lei? Ou será que Paulo estava dizendo isso para israelitas que conheciam a lei? O que vocês acham? Será que eles iam falar, Paulo ia falar para os gentios assim, vocês recebestes o Espírito pelas obras da lei? Será que os gentios receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? Os gentios, eles não conheciam eles não tinham essas tradições. E a gente pode dividir os gentios em dois grupos. Aqueles gentios que eram como Ruth, né, que eram os estrangeiros mesmos, que foram enxertados na fé, porque Ruth foi enxertado no povo israelita pela graça, pela fé. E aí ela começou ali a viver com nas tradições daquele povo, né? O seu povo, o seu Elohim é o meu Elohim, o seu povo é o meu povo. E tem aqueles gentios que são da descendência de Israel e Acharal, né? Mas que perdeu a memória, né, da sua ascendência. Tem esses gentios. Então, são esses dois grupos. Verso 3. Sois vós, Gálatas, tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Né? O que ele está dizendo? Vocês foram ganhos, né, pela fé no Messias, e por que agora vocês querem fazer as obras? Vocês querem seguir as tradições como se isso fosse salvar vocês. Vocês estão querendo voltar para os rudimentos, é isso?
É assim que a gente tem que entender. Por isso que é importante a gente ver as escrituras, principalmente o livro de Gálatas, com a lente dos israelitas. Porque se a gente vê com lente do gentio, a gente não vai entender. Como eu falei no áudio passado. Né? Então, vamos lá. Verso 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Né? De certo, eles já deviam estar passando as suas tribulações, né? Estava padecendo pela fé no Messias. E Paulo está falando, será que vocês estão padecendo em vão aí? O sofrimento está sendo todo à toa, porque agora vocês querem voltar para trás? E isso, audiência israelita, tá, gente? Porque os gentios não seguiam essas coisas. Os gentios não tinham essas tradições. Então, como que eles vão voltar para uma coisa que eles nunca tiveram? Não tem como, né? Como é que eles vão voltar lá a fazer, lavar a mão, lavar a cama, né? Aquelas tradições que é segundo homens, se eles nunca tiveram esses costumes. Não faz sentido, né? Então, vamos lá, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? O Espírito Kadosh que tem operado maravilhas no meio de vocês, ele está fazendo isso por conta das obras da lei, porque pelo mérito, ou pela pregação da fé. Assim como Abraham creu em Elohim, e isso foi-lhe imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui, Paulo está voltando lá para a lei, para dar o exemplo para aquelas pessoas lá. Ó, Abraham creu no Criador, creu em Elohim, e isso foi-lhe imputado como justiça. Então, foi pela fé. Então, ele está falando para uma audiência israelita acostumada aos costumes da lei, que eles foram justificados pela fé, como Abraão foi justificado pela fé. Então, ele está dando exemplo. Ele está relembrando os testemunhos passados para poder ensinar aquele povo ali acostumado com a lei. Verso 8. Ora, tendo a escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Anunciou primeiro as boas novas, as promessas a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Essa foi uma promessa do pai a Abraão, referentes às coisas futuras. E é isso que Paulo está dizendo para aquela audiência lá. Porque aquela audiência estava acostumada de um jeito. Eles tinham medo de não estar fazendo do jeito certo. Da mesma forma que hoje nós vemos isso, né? Muitas pessoas hoje têm medo de desapegar de certas tradições por achar que vão estar errando, inclusive no meio reformado, a gente vê muito isso. Sabe, pessoas ali que pregam boas doutrinas, mas que ao mesmo tempo elas estão ali engessadas por conta das tradições. Então elas deixam de crer, né, no nome, elas deixam de crer em coisas que estão aparecendo hoje para nós por conta das tradições. Verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, se nós, pela fé, somos justificados, nós somos benditos como Abraão, que foi justificado pela fé também. E no verso 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Esse verso é o verso mais usado por aqueles da anomia, que não querem saber de lei de jeito nenhum, nunca viveram a lei, não sabem nem como que é a lei direito. Mas eles adoram usar esse verso para falar que eles não estão sobre a maldição da lei, porque a lei porque é maldito todo aquele que está sobre as obras da lei. Ou seja, eles não entendem nada, mas eles interpretam do jeito deles e usam esse verso aqui para tentar refutar a lei, né? Como se a lei fosse algo ruim. E não eles mesmos, né? A lei que é ruim, eu sou bom. A lei é ruim. É assim que eles entendem, né? Mas vamos tentar entender então esse verso juntos. Vamos refletir juntos aqui sobre ele. Está escrito, né? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que será que Paulo está querendo dizer aqui, hein, gente? Primeiro eu quero esclarecer aqui. Quando a gente escuta falar que a palavra, né, debaixo, a frase debaixo, estão debaixo da lei. Isso daí significa assim, estão sob juízo da lei, porque a lei, ela condena. Isso que quer dizer debaixo da lei. Debaixo da lei não é obedecer. Debaixo da lei é estar sendo condenado pela lei. É isso que significa essa palavra. Debaixo da lei, né? Então vamos ver aqui em que lugar está, né? Em qual lugar da lei está isso daqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos lá. Essa parte aqui, essa maldição, está em Deuteronômio 27. Ó, está em Deuteronômio. Paulo foi lá na lei para falar da lei. Será que a lei foi abolida? Paulo está usando a lei para falar da lei. Então, está aqui, ó. Vou começar a ler a partir do verso 9 do capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Falou Moisés Machá, juntamente com os sacerdotes levitas a todo o Israel e Yasharal, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje viestes a ser o povo de Yahuá, teu Elohim. Portanto, obedecerás a voz de Yahuá, teu Elohim, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moshe deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Iarden, o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeão, Levi, Yahudá, Yassacar, Yahussef, José, Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, isso daí, aquela palavra lá, foi dada por Moisés. Eram 2 montes. Um para amaldiçoar o povo e o outro para abençoar. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Aí vem. Verso 15. Maldito o homem que fizer imagens de escultura ou de fundição, abominação a Yahuá, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá: amém. 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. Maldito aquele que fizer que o cego erre o seu caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe.
Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Maldito aquele que ferir seu próximo em oculto. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então vocês me dizem se essas coisas são ruins ou não. Ruins no sentido de, aqui ó, maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Será que essa maldição aqui, ó, é uma maldição ruim? Não, é uma maldição boa, porque aquele que aceita suborno para ferir uma pessoa inocente é uma pessoa má, que merece juízo, não é? Então, assim, só que as pessoas, elas não são justificadas. O que Paulo está querendo dizer? Que as pessoas não são justificadas somente por cumprir estas coisas, porque quem faz coisa errada é porque o coração da pessoa é ruim. Não é só porque ela está se segurando para não fazer. Essa é a ideia, sabe? Ela tem que mudar o coração. Quer dizer, ela não consegue, né? Mas é o pai que muda o coração dela. E aí ela internaliza a lei, os princípios da lei. E não apenas tenta cumprir assim com o coração ruim dela. É isso que trata o verso. Ou seja, Gálatas não refuta a lei. Está falando que é para nós internalizarmos a lei. Que é, né, o Pai nos dando um novo coração, um coração de carne. Então, nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. Simples assim, não é? Então, vamos continuar aqui em Gálatas, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Criador, porque o justo viverá da fé. Tá vendo? Isso daqui fechou o que eu disse antes. Ninguém será justificado mediante obras, mérito, mas pela fé. Verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Que coisas? Não matar o inocente, não aceitar suborno para matar o inocente, não desonrar o pai e a mãe, não fazer essas coisas ruins, são coisas ruins. A lei, ela mostra pra gente o nosso pecado. A lei mostra pra gente o tanto que a gente é ruim e transgressor. Por isso que nós devemos olhar para a lei para conseguir enxergar onde a gente erra. Porque as pessoas hoje, né, as que negam e rejeitam a lei, elas não sabem nem onde elas pecam. Elas estão soltas na vida. E elas rejeitam a lei por conta do pecado que está no coração delas. Porque elas querem permanecer na prática do pecado. Essa é a verdade. Então, continuando no verso 13, o Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Outro verso, né, que os anomistas adoram citar para refutar a lei. Eles não conseguem separar a lei bendita, santa, kadosh, né, das obras da lei. Então, vamos tentar entender esse verso aqui. O Messias nos resgatou da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? Se a gente não cumprir toda a lei certinho, a gente está condenado. E, na verdade, todos estavam condenados. Todos estavam. Não há ninguém que busque ao Criador. Todos se corromperam. Então, inclusive, isso daí dá para a gente refletir até o seguinte. A questão da doutrina, né, da predestinação. Porque
quem não crê nessa doutrina pensa assim, porque estão querendo colocar o pai de mal, porque ele não condena pessoas ao inferno, isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que entender o seguinte, já tá todo mundo condenado. Todo mundo já tá pro inferno. O pai não tá predestinando alguns pro inferno. Já tá todo mundo condenado pro inferno. Só que ele escolheu salvar alguns. Por isso que o Messias não veio para condenar, o Messias veio para salvar. Porque o mundo já estava condenado. Mas quem crê no Filho do Altíssimo, quem é aquele que o Pai levou para o Messias, aqueles que o Pai quis salvar, esses aí, né, são os eleitos. Esses aí são os salvos, né? Porque já estava todo mundo condenado. Então não tem essa de predestinar o inferno. Já estava todo mundo condenado. Mas o pai escolheu salvar alguns. Então vamos continuar aqui. Tá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, o Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por que ele fez maldição? Por que ele se fez maldição por nós? Vamos aqui no verso onde fala isso. Cadê? Aqui. Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Diz assim: quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Elohim, assim não contaminarás a tua terra. Então, vocês vejam aqui, ó. Shaul está usando a lei, Deuteronômio, para ensinar aquele povo. Então, como que lei foi abolida? Sendo que o próprio Shaul, Paulo, está dando exemplo da lei para falar da lei. Então, todas essas pessoas que estão falando mal da lei, elas nem deveriam estar lendo o Evangelho, nem Paulo. Porque Paulo usa a lei para dar exemplo da lei. Então, a diferença aqui, ó, é que o Messias, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado para cumprir as Escrituras, para dar testemunho para dar testemunho da misericórdia do Pai para os seus eleitos. Né? Então, por meio da fé nele, nós somos justificados e assim não estamos debaixo, ou seja, sob condenação da lei. É isso que trata esse versículo 13 de Gálatas 3. Nossa, é nessas horas que eu dou graça, gente, porque o Pai, na sua beneficência, ele revela coisas aos pequenininhos, mas as oculta dos sábios e eruditos. Graças damos a ti, Pai. Toda glória, honra e poder sejam dadas a ti eternamente. Bom, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Yahushua Hamashia, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Veja que aqui são duas coisas. Para que a bênção de Abraão, a promessa de Abraão, chegasse aos gentios por meio de Yahushua, aos gentios. E para que pela fé nós, tá vendo que aqui, ó, são dois tipos que ele tá falando, ó. E pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui ele tá falando dos gentios que chegariam ao Messias, porque por meio da promessa dada a Abraão,
todas as nações seriam benditas em ti. E aí, o Messias está cumprindo essas promessas aqui de Abraão, né? E incluindo aqui que pela fé, os israelitas também recebessem a promessa do Espírito. Verso 15, irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. A aliança de Abraão foi confirmada, por isso que ele está dizendo, ninguém anula e nem acrescenta. Ou seja, a aliança de Abraão está valendo, mesmo com a lei dada a Moisés, a aliança de Abraão está valendo, as promessas estão valendo. É isso que ele está falando para aquele povo lá. Porque o povo estava ali seguindo, né, Moisés. Mas ele está falando, ó, Abraão ainda está valendo, as promessas estão de pé. Por isso que ele continua no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é o Machia, que é o Messias. Messias é descendência de Abraão. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Elohim no Messias, a lei que veio 430 anos depois, por meio de Moisés, não a invalida, de forma a abolir a promessa, exatamente o que eu falei agora há pouco. A lei vinda dada a Moisés não invalida a promessa de Abraão. Qual promessa? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Continua no verso 17. Mas digo isto. Não, esse eu já foi, né? Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Elohim, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ele está comparando aqui a graça pela fé de Abraão com a graça pela fé do Messias, para que as pessoas pudessem ter paz no coração e não ficar achando que estão fazendo algo errado. Tipo, ai, se a gente não seguir aqui tudo da lei direitinho, né? Então a gente vai estar desagradando ao Pai. E ele está falando, não, gente, relaxa, relaxa. Porque da mesma forma que a gente está crendo aqui pela fé no Messias, também aconteceu com Abraão. Por isso também nós somos filhos de Abraão. E nós recebemos as promessas também dadas, somos descendentes das promessas dadas a Abraão. Está fazendo essa comparação para tranquilizar aquele povo que estava acostumado com as tradições e pela justificação por meio dos méritos. E a gente pode fazer uma comparação também com os católicos, como eu disse no áudio anterior. Tem muito católico tão acostumado a fazer isso, fazer aquilo, fazer missa, ir na missa, fazer, né, orar o terço, fazer aquelas coisas todas, que eles acham que se eles pararem de fazer isso, eles não vão ser salvos. É uma coisa que está dentro deles, sabe? Por conta dessas tradições. Só que a fé nos traz a liberdade. E muitos não querem essa liberdade. Uma porque não foram escolhidos. E outra porque isso daí indica apego ao pecado também, sabe? Muitas pessoas acham que assim, não, eu vou continuar pecando e se eu fizer aí essas coisas, né, se eu deixar de fazer algumas coisas aí, ou se eu ir na missa, eu tô perdoado e tá tudo certo. Né? É assim que muitas pessoas pensam. Eu vivo do jeito que eu quiser e quando eu quiser apagar os meus pecados, eu vou lá na missa, eu confesso lá pro padre e tá tudo bem. E não é assim que funciona, não é? Então vamos continuar aqui, porque senão vai ficar muito, muito, muito longo esse áudio. Tá. Então, vou repetir aqui o 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Elohim, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que serve a lei? Aí Paulo vai explicar. Foi ordenada por causa das transgressões. O povo não podia ficar solto fazendo o que queria. A lei foi dada para mostrar o nosso pecado. Ó, isso daí não tá certo, aquilo ali não tá certo.
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos, anjos, né, mensageiros, na mão de um mediador. Em outra tradução, tá assim: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de mensageiros, anjos, pela mão de um mediador. Vê que essa tradução tá melhor, né? Porque eu tô lendo essa versão ACF e ela, nesses pontos que tratam da lei, ela meio que usa algumas palavras que parecem, sabe, que assim, não dá muito crédito à lei, sabe? Então traz um pouco de confusão. Inclusive tem uma parte que nessa tradução que eu tô lendo aqui, inclusive fala que a lei foi abolida e na tradução literal não é isso que está escrito. Então a pessoa que não tiver fazendo uma comparação com outras versões pode ficar, né, no erro, pode ficar na confusão por conta da tradução errada, né? Então, nós vemos aqui, ó, viesse o descendente a quem se fez a promessa, que é o Messias, né? No verso 20, ora, o mediador não o é de um só, o mediador não representa um só, mas Elohim é um. Esse verso aqui não consegui aqui entender muito bem. Ora, o mediador não representa um só, mas Elohim é um. Talvez ele quisesse, né, tivesse aqui reforçando que o Pai é um só, né? E o Messias, o mediador, é um, né? Verso 21. Logo, a lei é contra as promessas do Criador? A lei é contra as promessas? A lei é contra Abraão? De nenhuma sorte. Ou seja, não, de jeito nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, que pudesse dar vida à pessoa, que pudesse internalizar os princípios da lei no coração das pessoas, aí sim, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Conseguiram pegar? Se a lei conseguisse vivificar, trazer vida, para que a gente cumprisse as coisas da lei naturalmente, em amor, sabendo que a gente está cumprindo porque essas coisas são boas, a justiça teria sido dada pela lei. Mas não é assim que funciona. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé no Messias Yahushua fosse dada aos crentes. Aqui é interessante que, ó, tá vendo que aqui ele usa a palavra escritura agora, né? Ele não usa a palavra lei, ele usa a palavra escritura, ó. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, né? Por isso que eu digo, quando a gente lê a palavra Escritura no Novo Testamento, refere-se ao Antigo Testamento, à lei, a todo testemunho antigo. Isso ajuda muito na nossa interpretação dos escritos da Nova Aliança. Tá? Então, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, falou que todo mundo tá lascado, todo mundo tá condenado se não obedecesse o que o Pai falou para obedecer. Né? Para que a promessa pela fé no Messias fosse dada. E aí o Messias ia vir trazendo a promessa, inclusive, né, a promessa da fé, do Espírito, que foi dada a Abraão. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Mais uma vez, debaixo da lei. O que significa debaixo da lei? Quem está acompanhando aí desde o começo? Estar debaixo da lei significa ser condenado, estar sob o juízo da lei. Aqui, em outra tradução, esse debaixo da lei tá assim, sob a tutela da lei, né? Já pegou mais leve.
Então, estar sobre a tutela da lei é ter a lei como guia para falar o que é certo e o que é errado. 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, para que pela fé fôssemos justificados. Glória ao Pai por isso. Que maravilha. Aleluia, Abba. Então, a lei serviu de tutor. A lei foi ensinando pelos rudimentos terrenos, né, qual o caminho que aquele povo deveria andar. Inclusive, né, quando fala muito da terra prometida, nesse plano terreno, né, ali já estava nos ensinando a esperar pela terra prometida celestial. Né? Os testemunhos antigos, eles servem de tutor, de base para que nós pudéssemos entender as coisas celestiais. E aí, continuando, verso 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. O Pai já nos deu o Espírito para que, por meio da fé, nós fôssemos justificados no Messias, né? Recebendo o Espírito que nos ensina a andar no caminho, não é? Porque não é, igual diz em algum lugar da lei agora, que chegaria um tempo em que nós não seríamos ensinados, onde um não falaria para o outro, venha, vamos conhecer o Criador, porque cada um o conheceria, porque é o Espírito que nos ensina. O Espírito vivifica a palavra para que nós possamos entender e internalizar esses princípios dentro de nós. A lei é gravada no nosso coração dessa forma. Então, nós não cumprimos lei pela obrigatoriedade de cumprir a lei, para alcançar, para ter mérito, para sermos justificados por meio dessas coisas. Mas porque nós já internalizamos, é natural para nós sabermos qual o caminho que o Pai quer que a gente ande. E é isso que os anomistas não conseguem entender. Os anomistas, eles querem fazer o que eles acham que eles sabem o que é certo ou errado. E não é assim, né? Então, no verso 26, porque todos sois filhos de Elohim, pela fé no Messias e Yahushua. Porque todos quantos fostes batizados no Messias, já vos revestistes do Messias, né? Aquele que diz que está no Messias deve andar como ele andou. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um no Messias Yahushua. Foi derrubado o muro de separação que separava gentios de judeus. Foi derrubado esse muro por meio do Messias. Só lembrando que isso não é para todos, é para aqueles que o Pai chamou. Então, mesmo que alguns tenham ido à fé, né, se digam crentes, eles muitas vezes podem nem ser salvos, porque eles não internalizaram, eles não tiveram um novo nascimento, sabe? Mas aqui Paulo está dizendo sim para geral ali, né? Para a audiência toda. Então, não há barreira de separação. Então, não adianta cristão querer criar uma barreira de separação entre judeu e gentio. Não adianta judeu querer criar uma barreira de separação entre cristão e gentio. Não adianta, não existe essa barreira de separação. Gentio e os Yahudim, os que tinham as tradições antigas, todos esses estão juntos. É um povo só. Erra quem diz que são dois povos. E para finalizar, verso 29. E se sois do Messias, Yahushua, Yahudim, judeu, descendente de Abraão,
então sois descendência de Abraão também. Quem era Abraão? Abraão não era israelita, ele era antes de Israel. Abraão era pai de Israel. Então, todos nós que estamos no Messias somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa dada a Abraão. Entendeu? Um povo só. Não tem judeu e nem tem gentios. É um povo só. E também não adianta cristão querer transformar judeu em cristão. E não adianta judeu querer transformar cristão em judeu. Não tem. Nós somos um povo só que devemos, né, como gentios enxertados, devemos entender os testemunhos antigos, sim, porque o seu povo será o meu povo. Como Ruth, nós devemos seguir o exemplo de Ruth. O seu povo é o meu povo, o seu Elohim, o seu Criador é o meu Criador. O Pai se revelou aquele povo lá, separou aquele povo para deixar testemunho para nós. Então, por meio desse testemunho, nós também aprendemos. É assim que as coisas são, tá bom? Espero aí que essa leitura possa trazer edificação para vocês, tá? É uma leitura informal, não tô aqui para seguir formalidades, tá? É uma leitura que a gente faz junto, para que todos possam também refletir nessas coisas, tá? E que vocês também possam ter aí uma perspectiva, né, para ler, né, os evangelhos e entender as coisas como um povo só, sem separação entre judeus e gentios, né? E crescer aí no caminho, tá bom? Fiquem na Shalom de Arruá e até o próximo.